É isso. Sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha de terça. Agora é terça, né? Não é mais quarta. Tenho que atualizar vocês de algumas coisas, e aí, se vocês tiverem dúvidas, fiquem super à vontade para perguntar. Estou vendo alguns rostinhos mais antigos aí, certamente tem uma galera nova, então vale dar um heads up aí, né? É, Tem uma galera que é mais antiga, que estava num outro grupo, né? Esse outro grupo ele caiu e eu consegui recuperar ele. Por que que ele tinha caído? Porque eu perdi meu número web de WhatsApp por causa de uma confusão aí de operadora e de um dia para o outro eu fiquei sem número e agora tem o número certo. Enfim, agora tem dois grupos. Tem um grupo que tem 500 pessoas e um grupo que tem 300 pessoas e naturalmente tem uma interseção entre eles. Caso você não me conheça, ah, tá com barulho para vocês? Avisa aí se estiver com ruído. Eu liguei o computador aqui. Aí, se tiver com ruído, vocês avisam que eu dou meu jeito. Na pior, eu ligo o ar-condicionado. Enfim, para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Tinoco, todo mundo me chama de Tinoco. Eu sou formado em administração pela GV, e aqui no Rio, na EBAP, e estou começando o mestrado, que é que é o principal motivo de eu ter trocado as aulinhas aí para terça, e é um dos motivos da minha ausência. Eu sou responsável pela operação da marca Midas Touch e fundei a marca também, naturalmente. Alguns de vocês que estão aí devem saber disso, outros chegaram de paraquedas aí, que eu sei que o pessoal compartilha os stories e veio para aula e a luz voltou. Caiu de novo. Então, vai ficarem assim então, aparentemente. Vai ficar piscando essa porra. Peraí. É, Enfim, agora eu passei as aulas semanais para terça-feira, por conta do mestrado, como eu tinha falado para vocês. O pessoal estava ali perguntando no grupo, não sei se vocês já sabem, todas as aulas ficam gravadas somente por uma semana lá no YouTube. Caso contrário, você pode acessar, tem uma plataforma ali na Hotmart que você pode acessar as aulas gravadas e é um valor super simbólico, você tem acesso a todas as aulas, independente de você ver ao vivo ou não. De qualquer forma, a gravação fica no YouTube durante uma semana. Então, caso você perca alguma aula, você tem sempre uma semaninha aí para recuperar isso, beleza? Então, o tema de hoje. Pode entrar, Bires. É, Então, o tema da aula de hoje é. Deixa eu ler aqui certinho. Branding pessoal para dono de marca. Que é um tema super legal, né? A gente já tinha tocado nesse tema de maneira assim tangencial no passado. Por favor, quem é novo aí, pode ficar à vontade para interromper, fazer perguntas. A ideia é que seja um bate-papo. Eu raramente trago alguma estrutura bem montada aqui para vocês, mas quando é um assunto mais profundo, quando são assuntos mais de diálogo, assim, mais tranquilos, é, eu prefiro só falar no Google com vocês mesmo. Então, esse tema é um tema super interessante, né? E ele é importante porque eu acredito que isso seja um must hoje em dia, independente do que você estiver fazendo, né? Eu acho que branding pessoal é algo obrigatório se você não é uma pessoa CLT hoje em dia. E mesmo que você seja, é interessante que você desenvolva um branding pessoal, né? Ter uma boa página de LinkedIn, um currículo, um portfólio bem estruturado, de qualquer maneira, é um branding pessoal. As relações que você estabelece na faculdade, na escola, que quer que seja os ambientes que você frequente do ponto de vista profissional, eles compõem o seu branding pessoal e essa imagem que você constrói para aqueles que você se relaciona. Então, queria começar fazendo uma recomendação, um livro do André Carvalhal. Para quem me acompanha há mais um tempo, sabe que eu sempre recomendo livros, né? Por aqui. Seja ali no meu TikTok, no Instagram, nos stories, ou aqui nas aulas. E eu sempre recomendei os livros do Carvalhal, especialmente o A Moda Imita a Vida. Eu acho que se você está começando uma marca, seja qualquer que seja o segmento, é uma ótima indicação. A Moda Imita a Vida. Mas recentemente, o último lançamento dele foi A Marca Imita a Vida. Tive a oportunidade de conhecer o Carvalhal pessoalmente, palestrar junto com ele, e esse livro, inclusive, ele acabou me mandando. Eu fiquei super feliz, porque era um cara que foi um espelho para mim durante muito tempo, e ainda é. E esse livro dele, o mais recente de todos, né, A Marca Imita a Vida, e não o A Moda Imita a Vida, que é o primeiro de todos, o A Marca Imita a Vida, ele fala justamente sobre isso, do desenvolvimento do branding pessoal. E você encontra esse livro aí fácil na Amazon, Mercado Livre, enfim, qualquer que seja o caminho que você gostaria de comprar,
Eu acho que vale super a pena esse livro. Eu li um pedaço, devo retomar a leitura dele, mas A Moda Imita a Vida. Vou escrever aqui no chat. A moda imita a vida. É um luxo para quem está começando qualquer negócio, que é um know-how básico de branding, e ainda ouviu umas histórias legais da criação de uma das principais marcas do varejo brasileiro, a Farm, e tem a marca Imita a Vida, que fala justamente sobre a construção desse branding pessoal. Ele traz ali um escopo, ele passa a tratar o branding pessoal como um business mesmo, faz uma transposição do Business Model Canvas para é, uma releitura dele ali. É bem interessante, é bem legal, e é uma leitura super leve. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que, como muitos assuntos, né, é importante a gente começar fazendo uma contextualização, né? A, o que é branding, né? Eu acho que eu já falei disso exaustivamente nas outras aulas, mas basicamente é o estudo de tudo que diz respeito à parte de marca, né, do seu negócio. Então, a parte de marketing, né? Vamos colocar aqui que você tem um grande universo que é o universo do marketing. E dentro do universo do marketing você tem a publicidade, a propaganda e o branding, né? Então o branding ele vai se preocupar justamente com o cerne da sua marca e o que ela vai representar para o público, como ela vai ser vista e qual é a maneira como. Caralho, tá foda hoje de eu colocar isso. Vamos colocar assim, o branding, ele é o caráter de um negócio e o marketing, ele é a máscara é, que esse negócio veste para o mundo. Vamos colocar dessa maneira, sabe? Os elementos de branding, eles são mais fundamentais, eles são mais profundos, eles são menos tangíveis, né? E aí, dentro desse escopo de branding, você tem naturalmente assuntos que fazem interseções com o campo de marketing, né? Até porque, como eu defini anteriormente para vocês, o branding ele está dentro desse mundo de marketing. Eu estou tentando deixar isso o mais prático possível e menos abstrato, mas infelizmente eu tenho me tornado uma pessoa bem abstrata. É, então, vamos fazer o seguinte: se tratando do seu branding pessoal, e aí a gente foca nessa parte do branding pessoal como um dono de marca, e aqui especificamente um dono de marca de vestuário, de moda. O que você tem que levar em consideração são basicamente todas as preocupações que você constrói para uma marca, só que adaptadas para um universo pessoal. Então, quando você pensa, por exemplo, numa marca como o McDonald's, né? Ele é uma marca que é alegre, ele te remete à familiaridade, à família de uma certa maneira, um momento de celebração, um momento de alegria, né? É um espaço onde você teoricamente é feliz, né? Onde você ama. Todo mundo ama muito isso, né? E aí dentro desses elementos tem diversas coisas que fazem essa memória do McDonald's ficar dessa forma contigo. E isso é transposto para uma marca de carros, isso é transposto para uma marca de roupas, isso é transposto para qualquer tipo de marca que você pode construir. São diversos símbolos que inseridos nessa marca de maneira visual ou não contribuem para uma construção de uma imagem que você tem de determinada marca. Então, basicamente, o branding ele é o estudo ao redor de todos esses elementos. Então, o que o McDonald's coloca como trilha sonora de comercial, os influenciadores que ele seleciona, a maneira, as cores que ele escolhe para compor a identidade visual, a maneira como os atendentes vão te tratar, os pilares de design de qualquer e toda colaboração realizada pelo McDonald's. Todos esses elementos compõem o branding do McDonald's. Um erro comum é você associar a parte branding somente aos elementos de design, né? Evidentemente que o design ele traduz esses pilares do branding, mas como eu falei, trate o branding como o caráter desse negócio. E o design, a publicidade, as ações de marketing, as campanhas, elas vão tornar isso prático, né? Então, tudo isso para dizer que, de um ponto de vista de branding pessoal, a lógica é a mesma, só que adaptada à sua pessoa. Por que esse assunto vem à tona, né? O branding pessoal. Por mim, do meu ponto de vista, existem dois motivos, né? Com o avanço das redes, se torna natural uma maior proximidade com o seu interlocutor. Então, a gente já falou no passado, em aulas de branding, em aulas de influenciadores, em outras aulas no passado, sobre como
As redes sociais transformaram as nossas relações, por exemplo, com celebridades e os influenciadores, né? Que antes não eram chamados de influenciadores. Então você tinha pessoas, sei lá, como Luciano Huck, a Xuxa, o Faustão, que eram grandes celebridades e completamente inacessíveis. O seu contato com eles e a vida deles ficava restrito a revistas de fofoca e reportagens que saíssem em grandes canais de mídia. E aí você vive essa transformação onde a vida deles passa a ser mais acessível. Você passa a ser capaz de acompanhar o dia a dia do Luciano Huck, de saber como é dentro da casa dele. E ele é casado com a Angélica, e a Angélica também tem uma vida, e a Xuxa faz isso, e a Xuxa faz aquilo, o Faustão aquilo outro. Então, rompe-se essa distância, né? Naturalmente, as pessoas deixam de ser vistas como o Luciano Huck da Globo, a Angélica da Globo, a Xuxa da Globo, o Faustão da Globo, e elas passam a ser vistas como Luciano Huck. Ponto. A partir daí, né, o branding pessoal do Luciano Huck, que já existia, ele se torna mais do controle do Luciano Huck, né? Assim como de qualquer outra celebridade que você possa citar. Então, esse é o elemento um do porque eu acho que esse tópico se tornou mais em alta e mais importante. Porque você deixa de ser restrito a esses grandes canais, onde você ficava incluso ali, você enquanto celebridade, figura pública, e você passa a ter a sua própria página sempre. Não que o Luciano Huck não pudesse ter um blog dele, não que o Luciano Huck não pudesse sair da Globo e ter uma revista dele, mas vocês entendem, vocês percebem como isso é diferente? Então, isso de maneira natural, leva esse criador, essa figura, para desenvolver a sua marca pessoal. Isso não significa que o Luciano Huck não tivesse uma marca pessoal antes. Ele tinha. Sempre foi um cara carismático, sempre foi um cara com aquela cara. Você consegue imaginar como é o Luciano Huck num almoço de família, mesmo sem você ser um grande fã dele. Isso é a marca pessoal dele agindo, a maneira como ele se comporta no programa, os tipos de publicidade que ele topava fazer. Enfim, tudo que ele se envolvia vai construindo essa marca pessoal. E hoje você consegue distinguir de maneira nítida, mesmo não sendo um cara que acompanha tudo isso, cara, que porra que tá acontecendo nessa merda. As diferenças dele pro Mion, por exemplo. Entende? É um cara completamente diferente, que veio construindo a sua marca pessoal desde a época que ele estava na MTV. Então, esse é o elemento um, né? As redes sociais transformaram a maneira como essas celebridades interagem com o público e, portanto, isso isso incentivou essa interação maior com o público e o desenvolvimento das marcas pessoais. E aí, ponto dois, né? Ponto dois, por causa disso, com o desenvolvimento das redes sociais, a maneira como a gente foi lidando com essa transformação, se tornou óbvio que era muito mais interessante se comunicar, por vezes, né? Por vezes era muito mais interessante se comunicar enquanto pessoa do que enquanto marca. Por quê? A maneira como a gente consumia a publicidade anteriormente, ela era como é que eu posso dizer? Ela interrompia o nosso lazer, né? Você estava no rádio, passava propaganda. Você estava vendo TV, passava propaganda. Você vai no cinema, tem os trailers. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ela interrompia o nosso entretenimento. Ah, mas hoje eu estou no celular e aparece um ad. Sim, beleza, aparece um ad. Só que tudo é um ad. É uma maneira muito diferente. Tipo assim, existia esse tipo de publicidade no cinema e na televisão, mas era muito mais sutil do que o que rola hoje. Hoje está sempre inserido. Então o que que acontece? A gente começou a ficar, é, como é que eu posso dizer, menos sensível a esse tipo de coisa. A gente começou a encarar esse tipo de publicidade de outra maneira, a ficar mais suspeito. Eu falei bastante sobre isso na aula de influenciadores, né? Como no início uma Pugliese da vida falava sobre a geladeira X na Ponto Frio e no dia seguinte todas as geladeiras X esgotavam. E hoje não é mais essa realidade que a gente vive. Hoje o trabalho com esses influenciadores é muito diferente. Então, se torna lógico que o desenvolvimento de um branding pessoal seja feito. Porque uma vez que você tem uma marca pessoal bem desenvolvida, você é um influenciador bem desenvolvido. Essa história toda, do meu ponto de vista, da construção e desenvolvimento de um branding pessoal, nada mais é do que o mesmo trabalho que você faz para as marcas, só que de um ponto de vista para uma pessoa, adaptado às realidades das pessoas. E isso já é alinhado aos desejos, às tendências e marketing tendências aí relacionais e do consumo do nosso público. Porque as pessoas estão cansadas de ver uma propaganda super institucional do McDonald's, mas elas acham interessante um estagiário se passando como sei lá, tipo, como a figura institucional do McDonald's no Twitter, trocando memes e falando de maneira informal. Entende o que eu quero dizer?
Então, tem algo que eu sempre falei, né, e é meio batido, e certamente essa frase não é minha, mas as pessoas não se interessam por empresas, por marcas. As pessoas se interessam por pessoas, por histórias, né? Você tem afinidade pela Coca-Cola não porque é um refrigerante preto com um design vermelho. Você tem afinidade pela Coca-Cola porque durante a sua vida toda foi continuamente apresentado no seu dia a dia Coca-Cola num momento de felicidade, Coca-Cola num momento de celebração, Coca-Cola num momento de reunião com a sua família, Coca-Cola num momento de paz. Isso de maneira repetitiva na sua vida. Então, assim como muitas coisas no marketing e no branding, esses elementos eles vêm através da repetição. Então, vamos tratar isso de maneira um pouco mais prática. Vou usar o meu caso, que não é um ótimo exemplo de construção de branding pessoal, apesar de eu fazer certos esforços nesse sentido. Mas eu vou compartilhar com vocês alguns nomes de pessoas que eu acho que fazem um bom trabalho no sentido de branding pessoal. O primeiro deles, inclusive, é o André Carvalhal. Ele se usa como exemplo no livro dele e ele é um elemento fantástico. E conforme a gente for falando disso, eu vou sinalizando para vocês quais são os pontos que são semelhantes com uma marca, né? Também. Então, o que acontece? Como é que você começa esse desenho do branding pessoal? Primeiro que você não precisa colocar uma pressão completamente absurda em você em relação a isso. Você já é, provavelmente, uma pessoa minimamente interessante pelo simples fato de você ser uma pessoa, né? Evidentemente que, pô, vão ter pessoas que vão ter dificuldade de se comunicar de determinada maneira, vão ter pessoas que vão ter mais facilidade para falar, outras vão ter mais facilidade para escrever, e você vai se adaptar. E isso já é um traço que reflete no seu branding pessoal. Eu sou uma pessoa que sempre teve muita facilidade para falar. Então, a sala de aula, o palco da palestra, do talk, do que quer que seja, sempre me atraiu. Então, naturalmente, acabei trazendo essas oportunidades para mais de perto. Então, isso se tornou um pilar do meu branding pessoal, né? Essa skin de professor no meu dia a dia. Eu sempre dei palestras, eu sempre não, né? Assim, desde 2019, 2020, eu dou palestras, aí vou e falo em colégio, em faculdade, em empresa júnior, em empresa de consultoria, em treinamento, para lá e para cá. Isso é um pilar do meu branding pessoal. E isso sempre foi um pilar na minha vida. Desde que eu tenho, tipo assim, 16 anos eu queria ser professor. Sempre foi algo que eu gostei muito. Eu sempre gostei de falar em público. Eu sempre tive facilidade na escrita e na oratória. Isso não significa que você tem que fazer para você também. Você tem que encontrar quais são esses pilares. Vou dar um exemplo aqui. É, o Caleb é um moleque que é super criativo, tá até aí presente e toca a Lei Orgulho. Ele não é um cara, das poucas vezes que a gente conversou, que me parece ser muito desenrolado para falar um monte em público, é um cara mais na dele. Mas, de outras maneiras, ele se expressa e define pilares desse branding pessoal. E, por muitas vezes, esse branding pessoal vai ser alinhado à marca que você toca. Tipo assim, a Midas, querendo ou não, é um reflexo de como são as minhas atitudes. Eu sou um cara mais ou menos no meio do caminho. Eu não sou um cara super fashionista, mas eu gosto de moda. A Midas não é uma marca super fashionista, mas está no mercado de moda. Eu não sou um cara super, ultra, mega acadêmico, mas eu gosto da sala de aula. Eu diria que eu falo bem, consigo ajudar as pessoas. Esses elementos, eles fazem, né, pontos com a marca. Então, da mesma forma que a Midas consistentemente se apresenta como uma marca amigável, com campanhas bem estruturadas, algumas campanhas de marketing bem criativas, uma comunicação aberta e próxima ao público, eu, de maneira repetitiva, apareço na sala de aula, na palestra, nessas aulas grátis que eu proponho. A maneira como eu me dialogo é análogo. Mas o poder de estudo, ele vem através da repetição. Toda vez que eu vou dar aula, eu vou dar palestra lá na GV, eu vou sempre de calça jeans e camiseta preta, tá ligado? E porque a faculdade tem um dress code, mas eu poderia ir de camiseta branca e uma calça social jeans, ou em uma calça social de alfaiataria. Tipo assim, eu poderia ir de diversas outras maneiras que estão dentro do dress code. Mas eu repetitivamente escolho isso. Tipo, o Carvalhal fala disso, ele tá sempre de boné nas apresentações deles. As fotos dele públicas, ele tá sempre de boné. Ele é um cara alinhado a pautas ESG. Ele é um cara que defende a sustentabilidade, ele é um cara que fala de assuntos relacionados à tendência, a marketing, a branding.
consistentemente, de maneira repetitiva. Ele é um cara que transmite uma certa paz, ele está sempre com um sorriso no rosto, ele transmite um determinado desapego a bens físicos. Você não vai ver ele com uma bolsa da Louis Vuitton super estampada. Isso não significa que ele é melhor ou pior do que ninguém, tá? O que eu tô querendo que vocês entendam é, através desses elementos, de maneira repetitiva, você constrói uma imagem. Então, da mesma maneira que a vida se comunica de uma maneira repetitiva, eu busco me comunicar dessa mesma maneira repetitiva. Se você acompanhar o meu Instagram, você vai ver que as minhas postagens são relativamente semelhantes. Eu trato o feed do meu Instagram como algo estritamente pessoal. Eu vira e mexe, posto algumas coisas profissionais, mas ali é um grande registro da minha vida pessoal. Isso também é um traço do meu branding pessoal. Ah, você pode argumentar comigo que seria muito mais interessante se eu transformasse o meu perfil em algo mais profissional para eu documentar minha trajetória, até porque no TikTok eu não tenho tanto alcance assim, no Instagram acaba tendo um pouco mais, beleza. Isso é algum dos esforços que você pode fazer. Então, tem diversas maneiras de você fazer isso. E é importante que você encontre os canais que têm afinidade real contigo. E aí isso sai de um papo tipo, performance e tudo mais, e como construir uma marca pessoal, para, tipo, de fato, cara, isso é prático no seu dia a dia. Vou dar outro exemplo de uma pessoa que eu tive mais contato, o Lucas Caetano também, que tá aí. Ele cuida da Wave, né? A marca dele é a Wave. Cara, o moleque vive o lifestyle do surf. Ele vive na praia, vive dando rolê pelas praias aqui do Rio, pega uma trilha, faz uma praia, dá um rolê na night, não sei o quê. Mas o rolê dele é esse. Mano, imagina se eu virasse pra ele e falasse, mano, você vai sentar todo dia e você vai ficar abrindo a tua câmera e falando sobre a história do surf. Brother, ele poderia até fazer por uma, duas, 3 semanas, mas isso não é compatível com o dia a dia dele. Tem que ser algo que seja compatível com o seu dia a dia, porque tudo é relativo ao algoritmo, né? E aí eu já estou na maneira prática, tipo, você postando no dia a dia, você falando sobre isso, você vendendo esse branding pessoal, isso tem que caber no teu dia a dia. Cara, hoje não cabe no meu dia a dia eu parar e fazer vídeo pro YouTube, tá ligado? Não, não consigo, mas o Lucas consegue, brother. Assim, cabe no dia a dia dele. Enquanto, por outro lado, hoje no meu dia a dia cabe eu parar de vez em quando e dar uma aula aqui. Cabe no meu dia a dia eu encaixar, treinar todos os dias por semana, porque são coisas que são mais compatíveis comigo. Assim como 3 anos atrás, eu saía quinta, sexta, sábado, domingo. Isso cabia no meu dia a dia, eu ficava bem com isso. Então você tem que identificar quais são os formatos que funcionam para você. Eu tô batendo cabeça lá no TikTok, porque o formato que eu gosto de fazer é abrir a câmera e falar. Só que é muito frustrante, apesar de eu fazer isso muito rápido, eu não demoro nem 5 minutos, eu tenho tido uma grande dificuldade de fazer os vídeos darem certo lá no TikTok. E é porque, por muitas vezes, eu não sigo as coisas que eu ensino aqui para vocês, né? Então, algo que eu fazia no passado e dava muito certo, e era compatível com o meu brand pessoal, era os vídeos que eu fazia, eu estava sempre revoltado, né? E aí, por que isso era interessante? Polêmica sempre vende. Apesar de que eu era bem cuidadoso com o que eu falava. Mas eram tópicos sensíveis, entre aspas. Eram tópicos que chamavam a atenção do pessoal. Eu sou uma pessoa, né, hoje em dia, bem menos. Assim, quem cresceu comigo, quem convive comigo no dia a dia, me identifica como uma pessoa estressada, uma pessoa que está sempre com raiva, uma pessoa que fala muito palavrão, tipo assim, bem carioca e tudo mais. Sempre tive essa pegada de falar muito alto, gesticular e gritar e os caras de água. Isso era algo que eu transparecia no, nos meus vídeos, tá ligado? Eu transparecia isso nos meus vídeos. Assim como eu falei para vocês que essas características do Carvalhal, ele transparece de maneira intencional. Assim como você vai ver criadores de conteúdo que eu vou citar aqui para vocês que transparecem. Ó, o Lucas estava falando aí no chat que para ele é mais fácil fazer um vídeo de 15 minutos pro YouTube do que de 1 minuto e meio pro TikTok. Cara, para mim é muito mais fácil fazer 2 minutos de vídeo pro TikTok, eu edito em dois palitos e posto lá, do que um do YouTube. O Lorenzo, tô ligado, da Nove, tá postando um monte de vídeo lá no YouTube. Então, parte importante desse seu desenvolvimento do branding pessoal é você entender como isso se encaixa na sua rotina de maneira sustentável. O Caleb, por exemplo, que eu tinha citado, pelo que eu vejo, eu não sei se ele ainda faz isso, acho que faz. Sempre encaixou muito no dia a dia dele aqueles pequenos dumps ali no TikTok, tá ligado? Que eram fotos e aí umas coisas escritas, uma música que tem a ver com essa identidade visual. E todas essas pequenas características vão compondo o seu branding pessoal. Então aqui a gente já falou
do meu caso, tipo assim, cara, esse traço de ser professor, esse traço de ser estressado, de ser uma parada no meio do caminho, e aí eu me visto de uma determinada forma nesses ambientes que eu frequento. Apesar de eu trazer um vocabulário um tanto quanto mais rebuscado para vocês, eu busco sempre colocar um negócio um pouco mais na prática. E aí você vai adicionando outras características, tipo assim, cara, quem me acompanha um pouco mais de perto sabe que eu me amarro nessa parada de música, tipo assim, é uma parada que eu não compartilho tanto com tanta gente, mas, cara, quem tá no meu Close Friends, que são realmente amigos pessoais, tem coisa de 28 pessoas no meu Close Friends, todos os dias eu posto uma recomendação de música pra galera ouvir. Eu vou lá e faço o meu exercício, eu gosto dessa porra, e a maneira como eu descrevo tudo isso, e as músicas que eu coloco nos meus dumps são sempre as mesmas. Então, da mesma maneira que você vai ter um cuidado com a sua marca de roupas e, cara, você vai usar uma determinada fonte, você vai usar um determinado tipo de trilha sonora, sua fotografia vai ser sempre parecida, os seus produtos seguem uma mesma linha, você aborda temáticas semelhantes, você fala com o público de diversos jeitos, você vai seguir isso pro seu branding pessoal. Então, cara, você é um cara da rua, do dia a dia, é muito mais provável que o seu conteúdo vá ter a ver com isso. Tipo assim, não vai existir você parar e querer fazer um conteúdo super formal em casa, fora desse ambiente que você fica confortável, porque isso não vai ser sustentável no seu dia a dia. Isso aqui não é uma regra, né? Eu tô te dando uma dica de como fazer algo ser mais funcional. É que nem você pegar uma pessoa que tem hábitos alimentares terríveis e do dia para noite você vai falar, brother, você vai reduzir completamente carboidrato, comer um monte de salada, fruta e legume. Assim, não vai, cara. Tem que ser um negócio sustentável. É melhor você melhorar 20% a sua alimentação do que você, né, querer melhorar 100% do dia para a noite, o negócio não vai fluir, entendeu? Então, enfim, esses são alguns pilares que são muito importantes. Eu vi que teve uma dúvida, eu vou tirar a dúvida. Ou uma dúvida, porque o vídeo abrindo a câmera e falando não tem funcionado mais para vocês. É, Posso falar do porquê que eu acho que ele não tá funcionando pra mim, né? Eu não tô falando, me referindo a mim, mas estou me referindo ao meu perfil pessoal. Cara, tem diversos pontos, tipo, eu fiquei muito tempo sem postar no TikTok, depois que eu não voltei com uma certa consistência. Eu rejeito determinados temas que, porventura, seriam mais atraentes, vamos colocar assim. Eu muitas vezes me saboto nesse sentido, então vou dar um exemplo para vocês. Teve o melhor conteúdo que eu postei recentemente, que performou bem, eu sabia que ele ia performar pelo menos melhor do que todos os outros que eu tinha postado, porque a chamada dele era muito boa, que era uma foto eu e meu pai, e era bem emotivo, tipo, eu falei pro meu pai que eu tinha um sonho, alguma coisa assim. E esse tipo de coisa funciona, né? Aí, se tratando mais de maneira mais prática, né? O TikTok, o Instagram, a parte do Reels do Instagram, tem muito dessa retenção inicial. Então, se você coloca um bom gatilho no início, se você consegue prender um cara ali no início do vídeo, chances são de que o seu vídeo dará certo. O segundo passo é você conseguir prender esse cara por boa parte do vídeo. Por isso que você acaba se vendo tanto no algoritmo, ali na For You, vendo uns conteúdos idiotas que você passou 30 segundos assistindo uma idiotice para você ter 2 segundos de satisfação. Tipo, hoje mesmo eu passei por essa. Era um cara filmando, ele ia jogar o lixo dele pela janela para cair na lata de lixo. Tipo, ele morava no quarto andar. Aí ele ficava ali me enrolando 25 segundos do vídeo para ele jogar a porra do lixo e tal, para eu ver se ele ia acertar a lata de lixo lá. Então, essas coisas do TikTok, elas prendem você muito, né? E evidentemente que dá para você fazer isso com um conteúdo de mais valor. E tem diversas pessoas aí fazendo um bom conteúdo nesse sentido. Não vai ser um vídeo que vai pegar 1 milhão de visualizações, mas definitivamente eu poderia estar atingindo outros números. Aqueles antigos que eu fazia tinham vários motivos porque eles davam certo. Além de serem temas um pouco mais polêmicos, eu tinha sempre uma mesma chamada, tipo assim, eu pegava, falava algo absurdo com uma foto no fundo, e aí depois eu falava, oi, eu sou o Tinoco, eu sou dono da Midas, e eu faço conteúdo desse tipo aqui no TikTok, me segue. Consistentemente, novamente, eu fazia essa introdução. Você já sabia o que esperar. E o TikTok e o Reels são mídias que premiam esse tipo de comportamento. O YouTube também, mas de uma maneira diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Novamente, a repetição. Você conhece um criador de conteúdo no TikTok? Começa a reparar nisso, né? Os formatos das redes que você vai inserir a sua marca, o seu branding pessoal ou a sua marca de roupas, o que quer que seja. Os formatos nessas duas redes, eles são extremamente repetitivos. Você vai encontrar um criador, ele faz um conteúdo específico X. Todos os vídeos dele são específicos X.
Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu sigo um criador que ele tem, nossa, muitos conteúdos, mas o conteúdo que eu mais consumo dele é no TikTok, que é o Joe Bartolozzi. Ele é um dos maiores TikTokers do mundo, né? Ele é americano. O vídeo dele é sempre um bagulho absurdo, né? Tipo assim, um vídeo, sei lá, de um cachorro tropeçando numa enchente. Sei lá, qualquer coisa que esteja meio viralizado na internet. Aí ele corta o vídeo, pausa e aí aparece a cara dele e ele faz um comentário completamente absurdo sobre o que a gente acabou de ver, gritando, falando alto pra caralho. E todos os vídeos dele são exatamente assim. E todos os meus vídeos nessa época eram exatamente assim. Eu ia falar, fala da Rai, porque o pessoal pedia pra eu falar de determinada da marca, eu falava. Os cortes eram muito rápidos, eu usava sempre o efeito de tela verde, aí atrás de mim tinham sempre cenas aparecendo, e eram cenas que eram chamativas, muitos cortes, muito dinâmicos. Evidentemente que você consegue trazer isso pro seu dia a dia. Mas como eu falei pra vocês, isso não é uma parada que tem que ser encaixado com a minha rotina. Tipo, o momento que eu tô vivendo, ele é muito diferente do momento que eu tava vivendo na época que eu fazia esses vídeos. Na época que eu fazia esses vídeos, a minha vida era muito mais dinâmica. Tipo assim, hoje a minha vida é muito mais calma. Tipo assim, as coisas demoram muito mais pra acontecer. Tipo, eu tô vivendo um momento de vida completamente diferente. Tipo, tô entrando no mestrado, eu moro sozinho, eu tenho um relacionamento sério. O que mais? Eu tô treinando para um triatlo, eu levo a vida com muito mais calma, eu saio muito menos, tem muito menos trabalho, correria, é muito mais trabalho estudado, é muito mais leitura. As coisas estão mais calmas, eu não sou mais aquela pessoa, né? Então eu preciso redescobrir esse âmbito do meu branding pessoal. Independentemente disso, né? Independente dessa parte da minha vida ter se tornado mais calma, esses elementos seguirão sendo importantes sempre para a jornada de vocês no branding pessoal. Então, você pode ser um cara calmo que desenvolve uma determinada maneira de atender esses critérios que o algoritmo estabelece para você. Então, vou dar um exemplo de uma calmaria. Eu sigo uma página que é um cara que faz uns cartoons que são para acalmar a sua ansiedade. Então, basicamente, e aí como é que ele faz? No início de cada vídeo, você pensa ali, né? Você tá na For You, jogando vídeo, pá, 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 você tá consumindo um monte de coisa, seu cérebro tá derretendo, e aí aparece uma tela completamente diferente para você, um fundinho todo rosinha, assim, meio pastel, e aí um bonequinho fofinho, e ele fala, fecha o olho 5 segundos e dá uma respirada. E aí depois ele começa a falar sobre o assunto do vídeo que está sendo descrito. Ele não tá falando rápido pra caralho, ele não me introduz um monte de dopamina, ele não tá com a tela piscando na minha cara, ele não coloca uma legenda super atrativa. Mas ele encontrou uma maneira de ganhar minha atenção no meio de um monte de vídeos e me prender ali um pouco. Vou dar outro exemplo para vocês. Tem um cara que tem um excelente branding pessoal, inclusive construído, que é Jorge Greenberg, alguma coisa assim. Digita no TikTok, minutos de moda, alguma coisa assim, ou então segundos de moda. Ele é um cara incrível, faz um puta conteúdo, super legal. Sabe como é que ele pega a sua atenção? Ele te olha com uma cara de completamente lunático. Tipo assim, ele é um sujeito bem apessoado. Você bate o olho nele e você fala: esse cara sabe sobre moda. Ele te olha no fundo dos seus olhos e começa a falar sobre tendências, via de regra, macro tendências, geração, marketing, branding, o mundo da moda. Mas ele te olha com uma cara de maluco, um olhar intencionalmente penetrante olhando para a câmera. Ele está sempre de pernas cruzadas e olhando para a câmera. Isso mesmo, 3 minutos de moda, George Greenberg. Sempre sentado no chão. Isso é um traço de branding pessoal. E não é só um traço de branding pessoal. É uma maneira como ele captura a sua atenção no momento inicial. E depois ele te retém. O vídeo dele é cheio de cortes, tem uma edição específica e tudo mais. Beleza? E tem criadores de conteúdo que não recorrem a esse tipo de coisa. E aí você vai ter uma constante oscilação das visualizações desse vídeo. Mas algo que é muito importante, dos vídeos e dos conteúdos gerais, mas algo que é muito importante que vocês compreendam é que nesses canais de mídia, né, o Reels e o TikTok, o seu conteúdo, ele pede repetição. Ele pede essa constância. Cara, você tá postando, tá postando, tá postando, tá postando. Não tá dando certo. Você postou um e deu certo. Cara, chances são de que você postar outro no exato mesmo formato, num curto período de tempo, vai dar certo. E a repetição nos assuntos também, tá ligado? Nos assuntos também. E isso você vai refletir nas suas hashtags e tudo mais. Então, tipo, cara, um dos elementos que eu introduzi no meu branding pessoal é a parte da música.
Eu sou o DJ junto com o Guido, que fundou a marca, e a gente toca na Midas Room, e para amigos e família. Super legal. Então, cara, nos meus vídeos, de alguma forma, eu tenho que abordar isso, seja nas hashtags e tudo mais. O Lorenzo fez uma pergunta. Em relação à frequência das postagens nessas plataformas, você defende postagens diárias? O TikTok, por exemplo, dou preferência para a quantidade do que a qualidade. Porém, no Reels do Insta, eu fico com receio de postar qualquer coisa e, ao mesmo tempo, me preocupo em postar diariamente e acabar engajando o público por não ser uma rede tão massiva quanto o TikTok. Cara, a verdade é que não tem fórmula de bolo, né? Isso é uma discussão infinita que nunca vai ser resolvida, porque nenhuma das duas plataformas faz um comunicado oficial falando pode, não pode, funciona, não funciona. Eu defendo mais ou menos o que você está fazendo. O TikTok, de fato, ele é um espaço para menos qualidade. Eu, via de regra, rejeito ver conteúdos muito elaborados no TikTok, porque é um momento que, para mim, a maneira como eu consumo o TikTok no meu dia a dia é um momento de relaxamento. Já usei o TikTok para, tipo assim, cara, vou ver um conteúdo denso, vou ver esse vídeo de 7 minutos no TikTok de uma menina incrível falando sobre branding, as estratégias de marketing da marca dela. Hoje em dia, eu não vejo mais, né? Então eu prefiro ver um conteúdo de menos qualidade, eu prefiro ver uma besteira. Mas eu concordo contigo. Outra coisa que deve ser levada em consideração na decisão do que você vai postar em ambas as plataformas ou que você vai postar em uma só é o Reels, ele provavelmente vai mostrar para pessoas que já conhecem o seu conteúdo. Se vocês entrarem lá no site do seu Reels, isso está baixo no pressuposto que você já tem uma certa audiência. Ele provavelmente vai mostrar para a maioria dos seus seguidores e não para pessoas que não te seguem. Enquanto no TikTok é exatamente o contrário. É tipo assim, é o gráfico oposto. Ele vai mostrar para pessoas que não te conhecem, tá ligado? Ou que não te seguem, né? Que esse é o parâmetro nas redes. Então isso é algo a ser levado em consideração. É por isso que no TikTok eu acho pouco importante se preocupar com a quantidade que você posta. Porque provavelmente a pessoa que vai ver é completamente diferente. E esse argumento tem sido defendido pelo pessoal no âmbito do Instagram também, desde as últimas mudanças de algoritmo, porque por muitas vezes o seu conteúdo ele é lido de uma maneira muito específica. Vou explicar o que eu quero dizer com isso. Lá na Midas a gente tem um tipo de post que a gente chama de dump da comunidade. São fotos de membros da comunidade usando as peças e, via de regra, são fotos legais. Esse é um tipo de post. A gente tem um tipo de post também que é o explicando, que é um vídeo eu falando sobre um determinado produto de maneira muito dinâmica, divertida, alegre, efeitos sonoros e tudo mais. E eu tenho também um outro tipo de conteúdo que é um carrossel storytelling, que com imagens e coisas escritas e uma baixa qualidade de imagem, eu conto uma história, falo sobre uma peça, falo sobre algum processo. Eu posso postar esses três no mesmo dia e potencialmente posso até perder uma audiência por isso. Mas a nova tese defende que não tem problema você postar os três no mesmo dia, porque o algoritmo já de qualquer forma não ia mostrar esse mesmo conteúdo para as três mesmas pessoas, porque ele entende que eu gosto mais do storytelling, o Lorenzo gosta mais do dump da comunidade e o Lucas gosta mais do explicando. E por isso, com a finalidade de otimizar o consumo desses potenciais, dessa potencial audiência, né, Lorenzo, eu e Lucas, ele ia mostrar um específico para cada um. Ah, mas eu gosto do storytelling e do explicando. Beleza, existem interseções nesse público. O que está sendo defendido recentemente, nos últimos papos aí que tiveram não oficiais com o povo do Instagram e que tem circulado tanto no TikTok quanto no Reels e nas páginas e tudo mais, é que não faz diferença, que você pode postar e que esse papo de que os posts vão se canibalizar é mentira. Eu, empiricamente, discordo. Toda vez que a gente começa a postar mais na Midas, a nossa visualização cai muito. Tipo assim, muito, muito, muito. Eu vou fazer um comparativo para vocês que é verdade. Ó, a gente está com quase 100 mil seguidores lá. A gente bateu e agora caiu de novo. Quando a gente deu um break de postagem, a gente postou um story que bateu 28 mil visualizações e não eram nada demais. Quando eu tô postando muito, eu juro para vocês, a gente fica batendo 1.500, 2.000 visualizações nos stories. Eu tenho 99 mil seguidores no Instagram, tá ligado? Mesma coisa vale pro feed. E aí qual é a minha sensação, né? Minha sensação é o seguinte:
o Reels e o feed não conversam. Você pode postar um feed e um Reels no mesmo dia. Agora, o feed sempre se canibaliza. O horário no Instagram é muito importante. No TikTok eu ainda não tenho opinião formada. Tudo isso são observações empíricas da minha experiência na mídia. No meu perfil pessoal, isso é completamente diferente. Eu tenho um engajamento forte, constante. Ele pode não ser imediato, mas ele sempre bate um bom número. O que que eu estou chamando de um bom número? Cara, eu posto os meus stories no pessoal, eles batem 1.000 de visualização, tá ligado? E eu tenho 3.000 seguidores, 3.300 seguidores, alguma coisa assim. É, entende o que eu quero dizer? Então, enfim, dando um resumo geral do que a gente falou aqui rapidamente, né? É muito importante que a sua marca pessoal, de maneira consistente, leve em consideração as suas características e quais são esses elementos que você quer transmitir para o seu público, tá ligado? Assim como é para a sua marca de roupas, a sua marca, o seu business. Então, cara, eu quero transmitir paz, alegria, um estilo de vida saudável, família, religião. Isso tem que ser transmitido no meu conteúdo. Se eu quero transmitir tudo isso, eu não posso ficar postando conteúdo em night. Eu não posso ser um cara que fica aparecendo em balada, entendeu? Se eu quero falar de religião, paz, família, vida saudável, eu não posso transmitir isso, porque não é coerente. E eu, de maneira consistente, tenho que falar sobre esses assuntos. É interessante também eu trazer as questões da minha personalidade que me tornam único, de certa forma. Então, esses elementos que a gente tinha conversado de a maneira como você vai aparecer nesses conteúdos e as características que você consegue incluir. Tipo, a maneira como eu coloco as fotos nos meus dumps, elas são sempre semelhantes. O estilo de música que estão nos meus dumps são sempre semelhantes. Os artistas se repetem. A maneira como eu escrevo nos meus stories é semelhante. Eu uso sempre a mesma fonte, eu uso sempre fotos do mesmo estilo. Cara, coisas pequenas. Tipo, mano, você não passa uma semana sem ver foto do Pão de Açúcar nos meus stories. Você não passa uma semana sem ver um dump meu com uma música do Mac Miller, do Fred Again, com Tech House. São essas coisas que compõem o seu brand pessoal. Assim como você não entra no site da Midas e passa um mês sem ver uma camisa com os anjinhos, com frutas, com elementos da natureza, com frases, com esse tipo de coisa. Você vê os mesmos modelos nas campanhas da Midas, você vê os mesmos formatos de conteúdo nas campanhas da Midas. Então, cara, dá uma olhada nesses criadores que você acha interessante. Eu posso citar alguns para vocês? Eu falei do André Carvalhal, tem o Jorge Greenberg. Eu esqueço o nome dele de cabeça, mas se vocês digitarem no YouTube, vai aparecer. Minted New York. O dono dessa marca aí produz um bom conteúdo pessoal. O pessoal da Nude Project faz um bom conteúdo pessoal, né? O Bruno Casanovas lá. Você vai perceber, tem a Carol Mauro também. Que mais? Tem umas outras pessoas que depois eu posso recomendar. Tem o Jorge Greenberg. é, Enfim, todos esses caras, eles têm esses traços em comum. A maneira como eles se vestem não é sempre a mesma entre eles, né? Mas é repetitivo, é intencional. Eles escolhem os assuntos, a maneira como eles falam, a maneira como eles se portam. É que nem uma marca de roupas. E aí você vai começar a entender o que que você consegue transpor disso no seu dia a dia, no seu conteúdo, né? Então eu dei um exemplo para vocês. Cara, no meu conteúdo fazia muito sentido eu falar muito rápido, porque eu falo muito rápido e o TikTok pede isso. Faz muito sentido eu estar puto, porque a polêmica vende. Faz muito sentido eu estar meio descabelado. Faz muito sentido. Enfim, entende? Vamos lá, tem algumas coisas que o pessoal escreveu. E o que você acha que deve ser feito em relação a essa questão dos stories? Sinto muito isso na Nova Stories também. É, Cara, qual é a verdadeira solução, né? Como um story dá certo, assim como um post, um Reels dá certo. Ele tem que ter retenção. Isso é um dado que é realmente oficial. Isso é fala do cara que cuida da parte de algoritmo do TikTok, isso é oficial. Eu posso afirmar para vocês. Isso é uma idiotice, mas é verdade. O Instagram, ele lê a retenção dos stories um para um. O que que isso quer dizer? Se você postou 3 stories e você teve uma retenção de 50%, o seu conteúdo é tão valioso para o algoritmo
quanto eu que postei um e tive uma retenção de 50%. Vou explicar o que isso quer dizer para vocês. O Lorenzo postou 3 stories de 15 segundos. Ele produziu 45 segundos de conteúdo. Para ele ter 50% de taxa de retenção, o usuário, na média, passou 22 segundos e meio vendo os stories dele. Para eu ter 50% de retenção, o usuário tem que ter passado 7 segundos e meio no meu story. O que faz você concluir? Isso é um incentivo direto do Instagram para você postar menos. Eu não estou falando que isso é certo. É assim que se dá. Então, como manter a visualização e o engajamento dos stories? Você tem que manter a taxa de retenção, porque a maneira como o algoritmo analisa isso é percentual e não é, bruta, né? Não pelo volume de fato, não é absoluto. Ele não avalia. O Lorenzo trouxe 22 segundos e meio de attention span para a plataforma. Ele lê como 50% de retenção, o que é uma idiotice, né? É uma idiotice. Isso é contrário a justamente o que ele quer, né? Ele quer o máximo de tempo de tela possível. Ele não faz nada com 50% de retenção. Ele faz algo com 22 segundos e meio de tela. Então, qual é o lance? Seja mais estratégico com os stories que você coloca. Se você sabe que você vai colocar 5 stories no dia, os seus stories têm que fazer o cara ir até o final. Vou dar um exemplo de como eu faço isso, e eu faço muito bem no meu pessoal e muito mal no da Midas. Quando eu posto no meu pessoal, muito nos stories, é sempre uma sequência de stories contando uma história. Você, se você vê o primeiro e você se interessou, é muito difícil você não chegar até o final. E são nesses dias que o meu story bate 1.500 visualizações, mesmo eu tendo 3 mil seguidores. Então, qual é o nosso problema? Eu imagino que você passe por isso, porque eu passo com isso na Midas, você está na sua manhã e aí você está tocando numa determinada parte da marca. E aí você percebe, caramba, seria interessante que hoje a gente falasse sobre esse restock aqui. E aí, eventualmente, acontece alguma coisa, chega uma piloto e você divulga outra coisa. E aí você fica com os stories picotados, que não tem nada a ver com nada e nenhum incentivo para o cara ficar. Então, seu primeiro story tem uma visualização ok, porque é o primeiro do dia e o Instagram mostrou para uma audiência teste. Só que o segundo já não é um story tão forte. O terceiro é bem forte, só que o cara nem chega no terceiro, porque ele saiu no segundo. E aí então a visualização vai de errado. Então, ponto mais importante a ser levado em consideração nos stories, de maneira prática, do meu ponto de vista, é a retenção. Que para mim é o mais importante em todos os canais. Mas no story ele é muito nítido e tem esse ponto aí que é oficial da política do Instagram. Ele avalia de uma maneira que não faz muito sentido, né? É, quero começar a produzir conteúdo e ser a cara da marca, contar o dia a dia, bastidores, produção, falar sobre os produtos. Sendo uma marca voltada para o público feminino, você acha que é viável ou é necessário a cara da marca ser feminina? Eu tô entendendo que, pela sua pergunta, né, porque o seu nome aí tá GB Schultz, mas pela tua pergunta, eu tô entendendo que você é homem, né? Cara, eu não acho impossível. Eu não acho nem um pouco impossível. Você não precisa ser mulher para falar com o público feminino. Você não precisa ser homossexual para falar com o público feminino. Você não precisa ser trans. Mas agora, provavelmente é mais fácil, né? Tá mais acostumado com isso. Mas o seu branding pessoal pode ser justamente esse lance de você ser um cara hétero que entende de marca feminina. Ou então, se você não for hétero, você pode ser um cara que tem uma característica muito marcante e entende do público feminino. É mais normal, né? Eu digo mais comum que a cara de uma marca feminina seja uma mulher. Mas nada impede que a cara de uma marca feminina seja um homem. Inclusive, isso pode fazer parte da sua narrativa. Eu sou um pai solteiro que teve que aprender sobre o mundo feminino. Tem um case disso, inclusive, de um brother que virou influenciador digital porque ele era pai solteiro, a mãe da filha dele faleceu no parto e ele teve que aprender diversos penteados, né? Menininha tinha cabelo crespo, ele tinha cabelo crespo, e ele aprendeu diversos penteados, né, para cabelo crespo. E ele cresceu uma página no TikTok, no Facebook, né? Não, não é para Facebook, sobre esses penteados e a rotina dele como pai solteiro e os desafios enfrentando isso. Ele falava
majoritariamente com público feminino, com mães que precisavam fazer o penteado das suas filhas, porque, via de regra, é uma tarefa ali na casa ocupada pela mãe. Até porque a mãe sabe fazer o próprio, e aí faz a da menininha. E isso funcionou. Desde que você tem uma narrativa que constrói isso, super faz sentido. Não existe regra, né? Essas perguntas, né? Toda aula tem uma pergunta desse tipo, né? Não tem resposta mágica. Eu não posso virar para você e falar, não, você não vai conseguir. É importante eu te dar esse contexto. É sempre um grande depende, tá ligado? Então, é muito por aí. Então, para sumarizar, né, esse grande bate-papo que a gente acabou focando de maneira muito prática nesse elemento das redes sociais, trate o seu branding pessoal como você trata o branding de uma marca de roupas, o branding de uma empresa. Ele tem que comunicar as características da marca. Ele tem que comunicar com esse público que você está escolhendo para fora da marca, né? Em aulas passadas que estão gravadas, eu me aprofundei bastante sobre o conceito de persona. Tanto a persona do seu público-alvo, que é aquele sujeito ideal que você constrói para consumir a sua marca, quanto a persona da marca. Então é você entender, cara, quem sou eu de um ponto de vista do que eu quero comunicar, né? O que eu quero comunicar no meu branding pessoal. E as coisas que você vai postar, que você vai construir no ambiente digital e no seu dia a dia, as suas atitudes, elas têm que ser coerentes com isso. Hoje, algumas coisas que eu faço no meu dia a dia não são coerentes com o meu branding pessoal. E por isso elas não são tão compartilhadas. E outras eu só não estou pronto para compartilhar. Assim, eu não compartilho a minha rotina de treinamento para o triatlo. Eu não compartilho a minha rotina como gestor de pessoas. Tipo, não é algo que está no meu dia a dia. Eu não me considero um puta líder, tá ligado? Eu não considero que isso é um traço da minha marca pessoal. Eu não considero que alguém vai me procurar com dúvidas de gestão de pessoas. Via de regra, eu procuro pessoas para pedir ajuda nisso. Evidentemente que, pô, para alguém que está muito cru, eu tenho contribuições a fazer. Mas eu tenho muito mais contribuições a fazer no âmbito do marketing digital, da comunicação, da construção de marca, no elemento prático do marketing digital. Então, essas coisas que você tem que avaliar. Para além disso, avalie como esses criadores de conteúdo fazem esse conteúdo. Leve em consideração também o que o algoritmo pede. Esses foram os três pilares que a gente construiu aqui hoje. Você entender o que você é, o que as outras pessoas estão fazendo e o que o algoritmo exige. Se você fizer esses três para tudo na sua vida que você quiser empreender, provavelmente vai dar certo. Tem uma frase, a Lei de Lavoisier, na vida nada se cria, tudo se... Como é que é? Vou ler aqui. Sempre esqueço disso. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Perfeito. O amigo tá em dia aí com. Eu via isso na aula de química. Tipo assim, cara, você vai achar que você vai tirar essa porra do zero, mano? Não vai, mano. Não vai tirar do zero, do zero. Dá uma olhada, vê como é que eu faço, vê como é que a Carol faz, vê como é que o Jorge Greenberg faz, vê como é que o moleque da Nude faz, vê como é que o Lucas faz, vê como é que o Lorenzo faz, vê como é que o Caleb faz, como é que o Lucas da Coroa faz. De maneira ou de outra, todos estão construindo sua marca pessoal, de maneira consciente ou não. Dá uma reparada nisso. Ver quanto você gostaria de se expor e o que você gostaria como objetivo disso. Lucas mandou assim: Salve Tinoco, utilizar um grupo de WhatsApp para primeiro pegar leads e ir construindo a comunidade mais engajada da minha marca. Ajuda eu também a lançar a pré-venda, porque eu não tenho acesso às comunidades do Instagram ainda. Definitivamente ajuda, Lucas. A gente tem conteúdo sobre isso nas aulas passadas. Pessoal, já são 9 horas. Mandem aí quem gostaria, né, que eu desse uma olhada aí no site, na página e tudo mais. Mandem site e Instagram. Vou olhar aí pela ordem, é, na ordem que vocês mandarem, tá? E a gente troca uma ideia. Naturalmente, tem alguns que, para quem é a primeira vez aí, né, tem alguns sites de marca que estão muito crus. Então, eu acabo dando uma pulada caso seja esse o caso, tá? Beleza. Vou abrir aqui, o primeiro de todos é da Tainá
ensage.com, tá? E eu vou abrir o Instagram deles também, ou só dela, não sei se você está sozinha, Tainá. Beleza. Ensage, modelagens marcantes. 8.200 seguidores, isso aqui é o Thiago Leifert usando Ensage. Pô, maneiro, hein? Bem bonita essa calça. Bem bonita essa calça. Usaria tranquilamente, mano. Se quiser me mandar uma, fique super à vontade. Cara, lindíssima a camisa também. Peraí, calma. Isso ainda não é eu avaliando, tá? Eu não fico aqui falando, isso é bonito, isso é feio, tá? É só porque eu genuinamente gostei. Pô, super legal. Vou te chamar pra gente trocar uma ideia lá depois. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu não gosto nem um pouco do seu logo. Por quê? Ele não é tão cool quanto as roupas que você está fazendo. Ele não é tão bem desenhado quanto as roupas que você está fazendo. Você tem uma modelagem super legal, me parece que é um material maneiro também, estou olhando muito rápido aqui. E a sua identidade visual é de tio, é meio Facebook, é meio Canva. Tipo assim, as suas fotos estão lindíssimas, assim, muita coisa que é chiquérrimo, tá ligado? E outras coisas são completamente incoerentes. Vamos lá. Vou fazer um. Olha aqui para a tela e presta bastante atenção. E se você quiser, minha opinião é isso aqui, ó. No seu feed, o que que eu falaria sim e o que que eu falaria não? Isso aqui tem nada a ver. Cafona, que é essa identidade visual. Ocupa espaço, ocupa espaço. Você não precisa falar isso. Você pode falar isso de outras maneiras. Isso aqui, esse seu logo, não faz sentido. Isso aqui parece campanha da Renner, que em comparação, essa foto está lindíssima e transmite o chiquérrimo das suas roupas. Essa foto também, essa foto também, essa foto também. Essa aqui tá meio X, eu tiraria, não tá no mesmo nível das outras. Essa aqui tá parecendo campanha do Dia dos Pais da Boticário. Entende o que eu quero dizer? Você tem coisas que estão chiquérrimas, como isso aqui, e tem outras coisas que são muito X e completamente padrão, tá ligado? Tipo, isso aqui é super padrão, isso aqui é super padrão, isso aqui é super padrão. E isso é chiquérrimo, tipo, tá no meio do caminho. Me parece que você quer ir para um lado mais chique, melhor desenhado, tá ligado? Eu acho que você consegue fazer uma foto dessa aqui muito melhor. Porque você já me mostrou que você tem essa capacidade com a iluminação. Só tá faltando são detalhes, tá ligado? Tipo assim, puta, esse lugar aqui é super legal. Eu imagino que aqui seja você e seu marido, né? Acredito que sim. Isso aqui é um lugar super legal. E vocês são um super casal, vocês são super bonitos, vocês estão bem vestidos e tudo mais. Mas isso poderia estar sendo feito de uma maneira mais chique, né? Eu não sei se eu fiz claro o que eu quis dizer. E o vídeo, ele tá muito melhor do que a thumbnail, né? É só a thumb que tá muito cara de tipo assim, cara, foto que você teria na sala de casa, uma foto linda, você e seu marido. Não me entenda mal. Mas não é chique, que nem o que eu acho que as suas roupas gostariam de ser, né? Até porque você vende um produto que é mais caro, você vende um produto que é premium. Então, tipo, o seu site, ele grita um produto que não é o seu. Seu site e a sua comunicação visual, ele grita um produto é, médio, tá ligado? E o seu produto não é médio. O seu produto, ele é diferente. Ele se propõe a ser diferente. Você está vendendo uma calça a R$ 530, cheia de detalhes. Você não pode ter um lookbook normal, que você veria na Renner, tá? E eu tô falando que você veria na Renner não de maneira pejorativa. Tô falando que é realmente o que você veria na Renner. Inclusive o da Renner tá mais fashionista e elegante do que o seu, com todo respeito. Entende o que eu quero dizer? Então, o up que tem que ser dado aqui é de visual branding, porque as roupas você já acertou. O seu casting tá bom também. Os rostos que você selecionou estão ótimos. Era só a maneira como você ia colocar eles nesse contexto, a maneira como você ia fotografar. Faltou um filtro aqui, um tratamento de imagem, tá ligado? Essa é a diferença. É o tratamento de imagem e o acting dos seus modelos. Uma maquiagem ia ajudar, um acessório aqui e ali, um up no styling, com certeza. Mas tá ótimo. Eu acho que o caminho é esse. Investe numa identidade de marca nessa parte de logo, né? E a seleção das suas cores, tá tudo pouco chique para o quão chique o seu produto já entrega, né? Você tem um produto de R$ 790, você está colocando ele numa sala que faz ele parecer que ele deveria custar 250. Essa é minha crítica.
Outras marcas que eu posso citar para você se inspirar é você realmente ir. Eu vi que você perguntou agora, porque eu não estava com o chat aberto. É você realmente ir atrás de referências que são mais fashionistas, né? Então você pode colocar uma régua muito lá em cima e olhar de fato a alta costura, né? Então, ver marcas nesse sentido, que são mais ateliê, tipo assim, sei lá, Acne Studios, a Off-White é uma boa referência nesse sentido também. Jaquemus, entendeu? Esse tipo de coisa. É, são, a Nude não é um bom exemplo disso, tá? A Nude Project não é um bom exemplo disso, do que a gente está falando. Apesar deles terem uma puta direção de arte, não é isso, né? Eu estou interpretando que você tem um produto que tem uma boa qualidade, tem uma boa modelagem e é diferente. Você está com um preço que é para uma galera da moda. Você vai comprar o seu produto pelo preço e pelas modelagens que você está propondo, são da moda. Dito isso, a sua fotografia tem que comunicar com isso. A Ego, sim, é um ótimo exemplo. A EME é mais plástico, é mais comercial, mas ainda funciona. Tudo isso para te dizer, seu produto é legal, mas ele tá vestido num lugar errado, tá ligado? Tipo, enfim. Ótimo exemplo, parabéns pela marca. Depois eu te chamo pra gente trocar uma ideia. Acho que tá super maneiro, fiquei apaixonado em algumas coisas ali. É, vamos lá. Sudden Lab, do queridíssimo Igor Rodrigues. Compartilhar aqui novamente. Ah, você mandou mensagem para uma amiga minha perguntando se ela queria conhecer a sua marca. Ficamos falando que será muito corajoso. É, cara, esse é um dos exemplos, né, que tem muita pouca coisa para avaliar. Eu já tinha dado uma olhada em tudo, né, porque minha amiga me mandou. A crítica que eu tenho para te fazer é, cara, as suas estampas, fontes e a apresentação estão muito semelhantes com outras coisas que se vê aí pelo mercado. Tipo assim, eu já vi exatamente essa estampa, exatamente não, né? 90% dessa estampa, outras vezes. São críticas criativas, né? Da parte criativa. O seu acting tá bem de quem tá. Acting é a maneira como os modelos estão agindo. É bem de quem está começando e tal. Faltou um pouco, diria que faltou um pouco de busca de referência. São poses tipo, ai, coloca a mão no bolso, encosta na parede, ai, estala o dedo. Tipo assim, essas poses elas gritam amadorismo, tá? Tipo, elas são muito batidas. Os seus mockups estão ótimos, né? Essas fotos estilo, eu vi que você mandou pro Cadu também, super legal. Essa foto aqui tá um pouco mais interessante. É, as minhas críticas são mais essa. Eu acho que você está no seu primeiro lançamento, tá? Vai encontrar ainda a sua identidade, as coisas que você está fazendo são um pouco batidas, mas eu acho que tudo está redondinho assim. É só você entender qual é a sua identidade. O styling pode melhorar também. Tipo, eu não acho que essas coisas conversam. Eu não, pelo que eu entendi, essa calça não é sua, né? Essa calça não é sua, e aí você trazer um produto que chama tanta atenção no mix, nas suas fotos, não é uma boa, né? Tipo, né, tem uma calça super estampada, sendo que o que você está vendendo aqui de fato nessa foto são camisetas, né? Conteúdo, a seleção de conteúdo tá ok, só precisa aumentar esse amadurecimento aí e buscar por referências um pouco mais autênticas, né? Todas as estampas que eu vi aqui, sem exceção, eu já vi as fontes, eu já vi o mesmo a formatação, eu já vi essa estampa aqui também diversas vezes e a do cavalo também. Qual é o problema, né? Não é o problema você abordar os mesmos temas. A gente, por exemplo, faz estampas que a Nude Project aborda por vezes. A gente faz estampas que a Pie não, vai, que a Carnan já abordou temas semelhantes. Né? Isso é normal acontecer. Isso é normal, você tem interseção de tema. O problema é quando tudo é repetido. Então, você tem o cavalo desse jeito em movimento que é batida. Você tem uma fonte que eu, de graça, baixo ela aqui agora em 5 minutos. A disposição dessa fonte, e aí as cores são muito batidas, e o placement na camiseta é muito batida. E você provavelmente está fazendo com a Canhouse ou com o Josué, e a modelagem é a mesma, e a malha é 30.1
180 de gramatura. E aí essa apresentação aqui é aquela clássica que tem ali no Clo 3D, que 20 minutinhos no YouTube ou no TikTok você aprende a fazer. Muito dessas coisas somadas, elas podem dar um efeito negativo ali, uma experiência negativa. É, dito isso, isso aqui se adapta e consegue coisar, né? O seu banner aqui tá vendo, né? Ele tá com problema, isso aqui tá em cima. Como eu falei, os mockups estão bem gabaritos, o site parece estar direitinho também. No Zenshop, provavelmente você não deve ter problemas. Exatamente, aí, ó, 100% algodão, 30.1. Essa modelagem aqui não é boxe, tá? Ela não é uma modelagem boxe. Como é que eu vejo isso, né? Batendo o olho e porque você tem uma diferença gigante de largura para comprimento, né? A modelagem box, ela não necessariamente é uma peça 100% quadrada, mas ela mira nesse objetivo, né? Ela mira em relembrar um quadrado, ela ser mais curta. Então, se você tem uma camiseta que tem 58 de largura e 70 de comprimento, ela definitivamente não é box, ela tem uma modelagem bem normal aí pro streetwear. Então, não é legal você falar esse tipo de coisa. Até porque você vai acabar espantando determinadas pessoas que querem esse tipo de qualidade. Para um público geral, a modelagem box não é atraente. Ela é mais atraente para um público mais específico, mais fashionista, mais do streetwear, talvez. Tá? Beleza? Essas são minhas críticas aí e comentários do momento. Eu vou olhar o ex, Lucas, tem muito tempo. Vou olhar. Vamos lá. Ai, não é aqui. Isso aqui é outra Wave. Vamos lá. É, Dando uma introdução aqui para você, meus queridos, o Lucas faz algo muito maneiro e muito bem feito no Instagram deles, que é transmitir o lifestyle da marca. Ele consegue, de fato, transmitir uma vibe e mostrar para o público o que realmente é a marca, né? Você não fica vendo só produto, você passa um sentimento de fato. Então você tem isso aqui no dumpzinho da comunidade dele, né? A Wave Crew aí, isso é super legal e transmite de fato a estética da marca, a galera usando os produtos e o que faz sentido. E traço muito importante do. Tá faltando isso aqui, hein? Cadê teu canal do YouTube, mano? Tem que estar na bio, mete um Linktree aqui ou então um destaque. Tem um destaque, beleza. Wave no YouTube. Mas deixaria mais chamativo. Ó, não tá nem funcionando aí, ó. Bom para tu saber. Algo para tu mexer. Deixaria mais chamativo. Um traço muito importante do trabalho do Lucas é justamente é, a criação de conteúdo no YouTube. É super legal, recomendo que vocês deem um check. Tipo, é muito maneiro e o Lucas está construindo uma comunidade fiel através de lá. Tipo, vários vídeos com um bom número de visualizações. Isso aqui não é fácil, tá ligado? É uma galera que realmente acompanha o conteúdo. Então, isso tá show de bola, definitivamente. O Instagram tá gabarito, tipo assim, a gente sempre falou disso, todas as vezes que a gente trocou ideia. Aos poucos você vai melhorando pequenos detalhes, mas já tem muita coisa que tá muito melhor, tá ligado? Inclusive, eu nem comentei contigo, eu vi um moleque de Wave na rua essa semana. Foi, foi no Batugada. Tinha um moleque de Wave. E, enfim, o Instagram não tem muito o que falar, não tá bom, só acho que você devia mudar o logo aqui, acho que esse logo novo que você fez tá mais a cara, ou então mudar pelo menos durante a campanha, não sei. O YouTube também tá de parabéns, eu já tinha falado, eu acompanho. Tem um tempo que eu não vejo, mas. Tem um bom tempo que eu não vejo. Mas eu tava vendo outro dia na sala, eu devia estar na conta do Guido. Eu vi. Qual foi? Esse aqui. É, Enfim, deixa eu entrar no seu site para ver se mudou alguma coisa, mas eu acredito que tudo esteja mesmo pique. Essas fotos são muito legais dos bonés, mano. Ficou bem maneiro esse boné. Só tá muito grande, né? Ele tá ocupando muito espaço na tela. E quando você passa. Tem que ter mais foto aqui, mano. Tá faltando foto. E outra, aquele lance das cores que a gente já tinha conversado, ó. Na foto o boné é sim, na foto o boné é azul, jeans clássico. No outro ele é cinza, que era como eu achava que era, né? Quando a gente tinha conversado, essa era a vibe. Então tá faltando foto desse boné. Tira na praia, mano. Tá todo mundo lá na praia. Bota o boné de frente na praia, de costas na praia. Bota lá e tira, mano. É, Tá. Rapaziada, deu, mano. Tô cansado. Eu tenho que correr ainda. É,
Eu espero que vocês tenham gostado. Caso alguém queira trocar uma ideia depois, só me chamar. Deem uma olhada na descrição, tem links importantes lá. Para quem não sabe, eu presto. Vou correr agora. Eu não corri quando eu voltei do trabalho mais cedo. E, enfim, eu presto serviço de consultoria, mentoria, auxílio, curo todos os seus demônios em 7 dias. Se tiver interesse, dá um alô, a gente troca uma ideia. Hoje em dia não é mais barato como já foi, porque eu divido o tempo com outros projetos. Eu estou tocando um outro projeto além da Midas e o mestrado, e essa porra do triatlo. Hoje a aula foi muito mais abstrata, mais leve, mais bate-papo. É, e é isso, vai ficar disponível lá no YouTube durante uma semana, caso porventura você queira revisitar. Obrigado pela presença aí, tarde da noite. Deus abençoe vocês e a família de vocês, e um abraço, tá bom? Tchau, tchau.